Como nós já estudamos todas as outras funções, então acaba ficando mais amplo, né, a parte de isomeria. Bom, então primeiro vamos voltar um pouquinho. Na última aula a gente viu o conceito de isomeria e os casos da isomeria plana. Bom, então o que são isômeros, né? São compostos diferentes, mas eles vão apresentar a mesma fórmula molecular. Isso é a definição. Então, quando eu quero saber se é isômero, faço a fórmula molecular, se for a mesma, é isômero. Aqui está apresentando, vou fazer uns dois exercícios aqui que eu separei para a gente revisar, tá? 4 estruturas e todas têm a mesma fórmula molecular, que é C4H10. Então, eles são, né, isômeros aqui. Daí a gente vai para a alternativa daqui a pouco. Então, quais são os tipos de isomeria que pode aparecer? Na isomeria plana, só de analisar a estrutura no plano do papel, né, ou da tela, ou da lousa, enfim, a gente já consegue ver essa diferença. Então, temos as isomerias, elas podem ser de função, quando a função orgânica for diferente, de cadeia, daí nesse caso a gente vai ter a mesma função orgânica, mas o tipo de cadeia vai ser diferente de um composto para o outro. Então, por exemplo, pode ser um normal, outro ramificado, né? Um saturado, outro insaturado, enfim, o tipo de cadeia. De posição, onde vai ter a mesma função orgânica, mas vai mudar a posição do grupo funcional, de uma ramificação ou de uma dupla, tripla, né, que é a insaturação. Daí tem aquele caso específico de posição, até vou colocar assim, ó, que é o de compensação ou metameria, que é quando muda a posição de um heteroátomo. E a gente também tem o de tautomeria, que é quando tem equilíbrio químico entre duas funções. Essas 3 primeiras aqui são as mais comuns de aparecer, tá? Função, principalmente, cadeia e posição, não do heteroátomo, que acaba tendo esse nome diferente, tá? Mas todas aí faz parte. Tá, então a gente tem 4 compostos aqui, vamos analisar. O composto 1, primeiro, alguém consegue identificar a função orgânica dele? Então, o que eu tenho aqui é o oxigênio com carbono dos dois lados. Isso é uma função orgânica. Vou lá na tabela de função orgânica. Vou mostrar para vocês. Fale, Gabriel. Éter. Éter, aqui, ó, o oxigênio, aqui esse R é o carbono, né? Então, a gente tem ali um éter. Qual outro é éter? O 3, o 2, o 3 ou o 4? O 4. 4 também é éter. Tá. Agora, o 2 e o 3, eles são da mesma função. Qual é a função? Essa função aparece bastante. O grupo OH está ligado num carbono de ligação simples. Qual é a função? Álcool. Álcool, isso. Então, aqui a gente tem a função álcool e aqui também. Então, vamos ver. Ó. As alternativas aqui que associa corretamente o tipo de isomeria. O 2 e 3 são isômeros de função? 2 e 3. Não, gente, porque a função é a mesma. Para ser isômero de função, o que vai mudar é a função. Então, 2 e 3 não são isômeros de função. O que mudou, se a gente comparar, é
o álcool 2 com o álcool 3. O que está mudando aqui, ó? A gente Tem um observar. radical ali, né? A posição do grupo OH acabou mudando, porque aqui está no carbono 1 e aqui está no carbono 2. E tem mais uma coisa que mudou. O CH3 aí ligado. Tipo da cadeia, isso. Esse daqui Cadeia. ficou uma cadeia ramificada, né? Ó, eu tenho 1, 2, 3 pontas de carbono e aqui é uma cadeia normal. Ok? Então, vamos ver a letra B. 3 e 4 são de cadeia. Vamos ver se 3 e 4 são de cadeia. Não pode ser, gente, por quê? Para ser de cadeia tem que ter a mesma função. É a mesma função e tipo de cadeia diferente. E o 3 é um álcool e o 4 é um éter. Então não pode ser. 1 e 4 são de compensação. Compensação é quando muda a posição do heteroátomo. Aqui está certo, ó, né? Porque aqui o oxigênio está 2 carbonos, oxigênio, 2 carbonos. E no 4 está 1 carbono, oxigênio, 3 carbonos. Então, é esse daqui, letra C. Isomeria de posição no 2 e 4. Não, porque não tem a mesma função, né? Para dizer que é de posição, tem que ter a mesma função e uma posição aí diferente. Tá, então aqui para relembrarmos um pouquinho dessa isomeria plana. Esse daqui, gente, quando olha assim, parece difícil, né? Mas é um exercício tranquilo e é de estadual, é recente, inclusive, da UERJ. Acredito que ninguém vai fazer a prova da UERJ, né? Mas... Bom, a fórmula a seguir representa um composto responsável pelo fenômeno da visão nos seres humanos, pois o impulso nervoso que estimula a formação da imagem no cérebro ocorre quando há interconversão entre isômeros deste composto. Tá. Tem aqui o composto. Um isômero de função deste composto pertence à função denominada. Então, um isômero de função. A gente vai ter que ver uma função diferente, né? E a gente vai ter que pensar também um pouquinho no grupo funcional para ver se vai dar isômero. Porque se a gente olhar essa estrutura, tem um monte de carbono e hidrogênio, que a gente não precisa contar de forma alguma, e tem um átomo de oxigênio. Qual é a função deste composto aqui? Qual é a função orgânica dele? É o ácido ali no C dupla oxigênio? O na ponta. Não, o ácido seria C dupla O, OH, né? O C dupla O sozinho, assim, na ponta, é da função aldeído. Então, assim, para ser isômero de função, vai ter que ter também só um átomo de oxigênio no grupo funcional. Então, aqui a ideia é cobrar também, se a senhora não lembra, a estrutura dos grupos funcionais, né? Então, o éster não dá por quê? Porque o éster ele tem 2 átomos de oxigênio. Eu tenho C dupla O, e aqui vai continuar mais carbono, né? A amida não vai dar porque a amida tem o quê? Além do Nitrogênio. oxigênio, nitrogênio, é uma função nitrogenada. Então, não vai ter como. Cetona, eu tenho o C dupla O no meio. De 2 carbonos. E o ácido carboxílico, ele tem C dupla O, OH. Então, vai dar isômero apenas a cetona, né? Cetona dá para fazer aqui um isômero desse composto. Porque eu olhei o quê? A quantidade de oxigênio, né? E se tem mais algum elemento. Porque para ser isômero vai ter que ter a mesma fórmula molecular. Então, a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, esse é um exercício também que assim, não é tão difícil, tá? Então, relembramos os casos de isomeria plana. Quando a gente apenas de hidrocarboneto, que é o que está lá no centro de mídias, eles fazem assim, diferente um pouquinho.
Então, a gente consegue falar de função não, porque a função vai ser a mesma, tá? De cadeia, porque eu consigo fazer com a mesma fórmula molecular um hidrocarboneto de cadeia aberta, outro de fechada, né? Um de ramificada, outro normal. Então, eu consigo variar a cadeia e eu consigo variar a posição da ramificação. Também dá para fazer isso. Mas só esses dois casos. E também dá para fazer isomeria geométrica, tá? Em todas as... pode aparecer em qualquer composto, mas provavelmente vai ser o assunto da aula de hoje, porque o da semana passada foi isomeria 1. Hoje vai ser isomeria 2, eu acho que vai falar da geométrica. Bom, então agora, a isomeria geométrica é um caso de isomeria espacial. Então, a gente não vai mais olhar apenas o plano, né? A gente vai ter que pensar um pouquinho aí na forma tridimensional do composto. A isomeria espacial também pode aparecer com esse nome, estereoisomeria, e existem dois casos, tá? A gente vai ver hoje, que é o da isomeria geométrica, e tem o da isomeria, depois que a gente vai ver também a espacial, da isomeria óptica. Bom, o que precisa para existir a isomeria geométrica? Então, a gente vai olhar o composto, ligação dupla entre carbonos. Se eu tenho ligação dupla entre carbonos, é o início. Daí, o que eu vou ter que olhar além disso? Depois eu falo desse aqui, tá? Então, ligação dupla. Por quê? Né, a ligação dupla precisa. Aqui a gente vai ter que fazer um plano de simetria nessa molécula. O plano de simetria é quando eu consigo dividir em duas regiões. Aqui ele está um pouquinho fraco, ó, mas quando eu tenho a ligação dupla, ela vai travar o meu composto aqui, não vai ter rotação. Então, eu vou ter um plano de simetria. Então, eu vou ter a parte que está acima do plano e a parte que está abaixo do plano. Então, tem a dupla. Agora, o que eu vou verificar? Os ligantes. Esse ligante A... Aqui, deixa eu pegar o mouse. Esses ligantes A e B, eles precisam ser diferentes. E o X e o Y, aqui do outro lado, também precisa. Essa é a primeira condição. É a mais comum de ser cobrada, tá? É a que mais aparece. Então, é carbono da dupla. Se for simples, não. É carbono-carbono, tá? E tripla também não. Então, tem que ser carbono da dupla. E essa outra condição. Esse ligante tem que ser diferente desse, né? Os ligantes aqui da esquerda tem que ser diferentes e os da direita também. Então, aqui, ó, por exemplo, neste caso tem a dupla, só que não vai existir a isomeria geométrica, porque aqui esse ligante é igual a esse, né? Na direita até são diferentes, mas tem que ser diferentes dos dois lados. Então, aqui por ser bromo e bromo, não vai ter esse caso de isomeria geométrica. Agora, neste aqui vai ter, ó, porque aqui é CH3 e H e aqui é CH3 e H. Não importa se esse é igual a esse, tá? O que a gente tem que ver é isso aqui, né? Da dupla. Na verdade, é o plano de simetria, né? Não vou desenhar aqui porque está errado. O plano de simetria está aqui. Então, eu vou olhar o lado esquerdo e depois o lado direito. São diferentes. Então, nesse caso, vai ter a isomeria geométrica. Então, na verdade, o que ocorre? Esse composto, ele existe de duas formas. E essas formas, elas vão ser isômeras. Quais são as formas que ele vai existir? A forma cis, que é quando os ligantes iguais ou de maior massa, depois esse de maior massa vai aplicar para estruturas maiores, tá? Estão do mesmo lado do plano. Então, aqui, ó, está o plano. Então, eu tenho acima do plano e abaixo do plano. Então, aqui está na forma cis, porque ligantes iguais ou de maior massa estão do mesmo lado do plano. Então, aqui os grupos CH3 estão para cima.
Então, esse é o cis-but-2-eno. Porque ó, a cadeia principal está aqui, ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Só foi, né, representado dessa forma para facilitar a visualização. Então, esse é o cis-but-2-eno. E o isômero geométrico dele é o trans-but-2-eno, que é quando eu troco, então, aqui, ó, os ligantes iguais ou de maior massa estão em lados opostos do plano, aqui, ó, tá vendo? Opostos do plano. Então, esse é o trans-but-2-eno. É o mesmo composto? Não, né? São isômeros, eles têm a mesma fórmula molecular, só que aqui, ó, as propriedades são diferentes, temperaturas de fusão, de ebulição, tá? Então, são isômeros. Então, o que é muito cobrado? O Enem aparece bastante isomeria, tá? A plana nem tanto, mas a geométrica e a ótica sim. Reconhecer se vai ter o isômero geométrico e se ele está em cis ou trans. Então, a primeira forma é a gente ir na dupla ligação. Tá? É uma condição desde que esses ligantes aqui sejam diferentes. Aqui eu tenho um outro. Tem isomeria geométrica, porque o plano de simetria está aqui. E os ligantes aqui são diferentes, né? Esse com esse com esse. Aqui ele está em cis. É o dicloro. Está em cis porque ligantes iguais ou de maior massa do mesmo lado do plano. E aqui ele está em trans. Já ouviram falar em gordura trans? Todo mundo já ouviu falar em gordura trans, né? Já ouviram falar em gordura trans? O que é a gordura trans? É uma gordura que ela é uma gordura hidrogenada, então ela é produzida por um processo industrial a partir de um óleo. Então eu pego um óleo que é líquido em temperatura ambiente e eu quero que ele vire uma gordura. A gordura ela é sólida em temperatura ambiente. Então vai fazer uma reação química e nessa reação vai produzir grupos que vão ficar em posição trans, tá? E por isso que tem esse nome aqui. Tá? Vem mesmo da posição aqui do isômero. Professor, Oi. transgênico também tem isso? Não, daí não está relacionado a isso. Tá? Daí o transgênico está relacionado à mistura de genes, né? Não é daí da parte de isomeria. Daí não. Então, a primeira condição é ligação dupla. A segunda condição também dá para verificar, é quando tem cadeia fechada. Aqui sempre a gente coloca no ciclo com 3, porque é o menor ciclo, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Mesma coisa, tá? O plano de simetria, ele vai ficar... É que aqui, assim, quer ver? Se eu desenhar ele meio que espacial, assim, de repente fique mais fácil de observar o plano de simetria. Então, seria assim. Esse aqui de baixo, ó, que é o cis 2 de metilcloro... Não. Cis 2 de metilciclopropano. Então, eu tenho o meu ciclo e eu também consigo fazer um plano de simetria. Então, aqui, quando ele está em cis, é CH3H, que é esse aqui, tá? E aqui também está como CH3H. E aqui eu tenho CH2, que eu não vou representar, tá? Então, nessa forma, ele é cis. Então, se a cadeia for fechada, e agora esta ligação, esta e esta, elas têm que ser simples, porque daí eu consigo colocar dois ligantes neste carbono e neste aqui. E tem que ter a condição de ser diferente, né? Então, aqui nesse caso, eu tenho em cis, e se eu... Porque eles estão do mesmo lado, né, do plano, os ligantes iguais ou de maior massa, e eu posso desenhar ele em trans, que seria dessa forma.
Aqui eu coloco um CH3, H, e aqui eu inverto, porque ele vai estar, então, em trans. CH3, H. Tá? Como eu disse, não é tão comum aparecer, mas existe também a possibilidade dessa isomeria geométrica ocorrer em cadeias cíclicas. Então, por exemplo, também pode ser assim, ó. Até pode ter dupla no ciclo, mas a dupla ela não pode estar no carbono que eu quero analisar. Então, por exemplo, aqui, eu até posso pôr uma dupla, tá? Sem problema. Só que eu vou olhar agora o quê? Aqui e aqui, né? Se por um acaso os ligantes fossem assim, ó, daria isomeria. Vou colocar ligantes diferentes. Sei lá, aqui eu coloco um hidrogênio, aqui eu coloco um bromo, aqui eu coloco um bromo e aqui eu coloco um hidrogênio. Pode ser, tá? O que não pode é colocar essa dupla aqui, por quê? Se eu coloco uma dupla aqui, daí eu só vou conseguir colocar um ligante de cada lado, né? E eu preciso ter dois E diferentes. Senão... Eu vou voltar a falar mais vezes, tá? Desse tipo de isomeria. Hoje é o primeiro contato, é importante. Vamos analisar essa questão, então. Fale, Gabriel. Você fala, tipo, que não pode fazer porque o carbono só pode fazer 4, né? Se eu Ligações. colocar uma dupla aqui, desse jeito que está agora, está com 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, não pode, quando a cadeia é fechada, não pode ter dupla aqui onde estão os ligantes, né? Porque senão não vai dar o número de ligantes. Aqui em cima, onde está essa dupla, eu só tenho um ligante aqui e um aqui, né? Que no caso aqui são hidrogênios. Tem uma questão aqui para a gente ver. Quer saber qual apresenta a isomeria cis-trans, tá? Tá aí a partir do nome, é tudo hidrocarboneto, né? Tudo termina em O. Então, primeiro a gente vai montar essas estruturas aí, lembrar um pouquinho de nomenclatura. Um minutinho. Bom, voltando. O primeiro, o 2-metil-1-buteno, que é 2-metil-but-1-eno, né? Aqui está uma nomenclatura mais antiga. Que composto é esse? Vou desenhar ele aqui e a gente vai verificar se é possível colocar, apresentar isomeria nele. Bom, but, quantos carbonos but? Alguém lembra? Não? 4. 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but. Um but ou but 1 eno aqui, né? Então, no carbono 1, eu vou colocar essa ligação dupla. Como eu estou montando, eu vou escolher o carbono 1 aqui. Beleza. No carbono 2, eu vou colocar o grupo metil, que é aqui. E agora a gente completa com hidrogênio, né? Essas ligações são simples. Então, aqui já tem duas ligações. Eu vou ter que colocar 2 hidrogênios aqui, neste primeiro carbono. Eu vou colocar aberto assim, porque a gente vai ter que analisar se vai dar isomeria, tá? É mais fácil. O segundo carbono já tem as 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui faltam 2 hidrogênios, 2 ligações. Eu vou colocar 2 hidrogênios aqui, CH2, e esse aqui, CH3. Tá, tem a dupla, mas dá para fazer... Aí tem a condição de fazer isomeria? Quais são os ligantes? Vamos ver aqui, ó. Tenho a dupla. Vamos ver os ligantes. Neste primeiro carbono, os meus ligantes são hidrogênio e hidrogênio. Já não deu, né? Porque eles são iguais. Então, se fosse diferente aqui, tudo bem. No outro carbono, os meus ligantes são... Um é o grupo CH3 e o outro é o grupo CH2CH3. Então, neste daqui... Esse é o 1, esse é o 2, né? No 1 não tem
grupos diferentes aqui. Então, não dá, tá? O plano de simetria existe, mas os ligantes aqui são iguais nesse carbono 1. Então, esse composto A, ele não apresenta isomeria geométrica. Vamos agora para a letra B. Vamos montar a letra B. Esse aqui já é um exercício que tem que montar as estruturas, né? Então, é bom para revisar essa parte. O 2-metil-but2-eno. 4 carbonos. Você vai mudar uma posição. Vai mudar a posição da dupla, exatamente, tá? Ela está aqui agora. Muito bem observado. Então, a gente vai colocar aqui o CH3 e vamos completar com os hidrogênios. Esse carbono 1, 3 hidrogênios. O carbono 2 já está com as 4 ligações. O carbono 3 eu vou pôr um hidrogênio. E no carbono 4, 3 hidrogênios. Vamos ver lá se dá para fazer. Não dá, né? Ó, não dá por quê? Vamos nos carbonos da dupla, que são os carbonos 2 e 3. Ó os ligantes aqui, ó. No carbono 2, os ligantes são iguais, ó. CH3 e CH3. Tá? No carbono 3, os ligantes são hidrogênio e CH3, tá? Porque aqui tem que ter essa visão, né? Que aqui os dois ligantes dele, eu até vou colocar para baixo aqui, fica mais fácil. Aqui tudo bem, o carbono 3 tem os dois ligantes diferentes, mas o carbono 2 não. Então, não tem como também. Vamos ver a letra C. Um penteno ou pente-1-eno. São 5 átomos de carbono com uma ligação dupla aqui. Tá? Para completar os hidrogênios, aqui eu vou ter que colocar CH2, ó, tá vendo? Então já não vai dar também a isomeria, porque neste carbono da dupla, que é o carbono 1, eu já tenho ligantes iguais. Não tem como, tá? Eu só vou terminar aqui a estrutura porque me dá uma aflição quando não está completa. Então, aqui, ó, ligantes iguais, não deu. Tá? Carbono 1, né? No carbono 2, os ligantes são diferentes, mas no 1 não. Aqui, um ligante é o hidrogênio e o outro é toda essa galera aqui, tá? Vamos, então, ver a letra D. A letra D é o pente-2-eno ou 2-penteno. Então, agora vai mudar a posição da dupla. Vai ser esse. Tá? Já adianto para vocês que a gente não vai precisar fazer a letra I. Ou fácil também, tanto faz. Vai ficar, então, os 5 carbonos. E a dupla aqui. E aqui é simples e completa com os hidrogênios. Então, aqui no carbono 1 é CH3. No carbono 2, falta um hidrogênio. No carbono 3, falta um hidrogênio. Aqui é CH2 e aqui é CH3. Então, aqui ocorre a isomeria geométrica. Tá? Porque, ó, vamos lá ver os ligantes. Lá na dupla, eu vou na dupla. Aqui é o carbono 2 e aqui é o 3, né? Então, aqui, ó, no carbono 2, quais são os ligantes? Um é o CH3 e o outro é o H. E no carbono 3, um é o H e o outro é o CH2 e CH3. Então, aqui deu, tá? Inclusive, aqui está em cis ou trans? Trans? Trans, vamos ver, ó. No carbono 2, os meus ligantes É são CH... diferente. Hã? É cis, é diferente, né? É cis. Aqui a gente veio pela massa, tá? Então, o que acontece? CH3, ele é menorzinho e H, quer dizer, é menor em relação ao outro. Voltando. No carbono 2, eu tenho CH3 e hidrogênio.
o CH3 ele é um ligante maior, tá? Então, ele está aqui acima do plano. No carbono 3, eu tenho CH2, CH3 e o H. Então, o CH2, CH3 é o ligante maior. Então, os ligantes de maior massa, eles estão do mesmo lado do plano. Aqui está em cis. Se quiser fazer em trans, é só trocar, tá? É um dos dois. Sei do 2 ou do 3. Então, é essa. E o ciclo buteno não daria, porque o ciclo but, sim, né? Fazer em traço, e eu vou pôr uma dupla, tá? Porque aqui é hidrocarboneto, é hidrogênio, hidrogênio, não tem ligante diferente aqui, né? Os ligantes aqui eles vão acabar sendo iguais. Não tem como ser. Então, esse é um. Esse daqui, as estruturas estão prontas, então, né, vai ser menos trabalhoso. E a gente vai ver, então, se vai ter a isomeria geométrica. Vamos observar todos aqui, tá? E depois vai ter um do Enem para vocês verem como está sendo cobrado aí química orgânica no Enem. Bom, primeira coisa que eu vou bater o olho. Dupla entre carbono ou ciclo. Tem dupla entre carbonos. Então tem que ser entre carbonos para fazer a isomeria geométrica. C dupla O não vale. Então aqui eu tenho, ó, dupla entre carbonos. Agora a gente vai ver os ligantes. Os ligantes. Este primeiro carbono, ó, os ligantes dele, aqui não tem nada, então é um grupo CH3. E aqui também não tem nada, é um grupo CH3. Gente, nem precisa continuar. Porque esse carbono aqui, né, ele já tem, né, os dois ligantes iguais, ó. Não tem como ocorrer a isomeria geométrica no composto 1. Agora vamos ver o 2. Eu vou lá no carbono da dupla. Vamos ver os ligantes. Se eu tivesse que numerar isso aqui, gente, por exemplo, para dar nome, eu vou numerar para indicar o número, né, daí eu falo do número do carbono. A função orgânica deste composto 1 é uma cetona, tá? A função aqui, ó, C dupla O com carbono dos dois lados. Então, se eu quisesse numerar aqui, o carbono 1 tem que ser o mais próximo do grupo. Então, aqui seria o 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5, aqui o 6, e eu teria que subir ou descer, tá? Para fazer a cadeia principal, enfim. Então, não dá. Esse 2, ele é um éster. C dupla O, e continua carbono. Então, o carbono 1 seria este aqui. É que aqui o éster ele tem duas partes, né? Na verdade. Aqui eu quero numerar, acho que vai piorar, gente. Deixa quieto. Tá? O da cetona lá, tudo bem. Aqui a gente vai ter que lembrar isso aqui daqui a pouco, tá? A numeração a prioridade aqui é o grupo funcional. Mas, enfim, vamos ver aqui os carbonos da dupla. Este aqui, primeiro, quais são os ligantes dele? Olha, ele tem 1, 2, 3 ligações, então, ou seja, ele tem um hidrogênio que está escondidinho. Vou pegar outra cor, que essa cor aqui não dá, né? Vou desenhar ele aqui. Então, quais são os ligantes dele? O hidrogênio é um ligante e o outro ligante é tudo isso daqui que sobrou. São diferentes. A gente vai ver este carbono aqui. 1, 2, 3 ligações. Então um ligante é o hidrogênio que está faltando e o outro ligante é isso daqui. Então esse aqui tem, concordam? Conseguem visualizar isso? É o que precisa para a isomeria geométrica. Ficou meio confuso, né, nessa estrutura de traço, mas... Então, mas é o que vai aparecer, Gabriel, tá? Não vai aparecer uma estrutura que não seja de traço. Ó, esse aqui do Enem, ó, deixa eu adiantar para vocês, ó. Tá? Ele colocou as estruturas nas alternativas, foi um pouco diferente, né?
Mas tem que se acostumar com estrutura de traço. Eu posso até desenhar aqui de novo, mas não adianta eu passar, porque eu já estou usando estrutura de traço aqui há bastante tempo. Então, o que acontece? Vai na dupla, vou de novo. Quero ver se tem isomeria geométrica. Vou na dupla. A dupla está aqui. Vou ver os ligantes. Tem que lembrar que na estrutura de traço, os hidrogênios eles não são representados obrigatoriamente. Então, por isso que eu contei, né? Este primeiro carbono aqui, ó, quantas ligações ele está fazendo? Uma aqui e mais duas aqui. Então, o total é 3. Ou seja, ele tem um hidrogênio que está escondido. E eu tenho que saber disso, porque ele é ligante. E esse outro aqui também. Ele faz uma, duas, 3 ligações, então ele tem um hidrogênio. Agora a gente vai ver os ligantes destes carbonos. Este, para ver se é diferente para dar a isomeria. Este daqui, primeiro que eu indiquei, um ligante dele é o hidrogênio e o outro ligante é todo esse grupo aqui. São diferentes. Agora a gente vai ver o outro lado. Um ligante é o hidrogênio e o outro ligante é esse grupo aqui. São diferentes, tá? Então, aqui tem isomeria geométrica, inclusive está representado em trans, tá? Aqui está representado em trans. Por que está representado em trans? Vamos fazer o plano de simetria aqui na dupla, ó. O plano de simetria está aqui na dupla. E os ligantes de maior massa estão em lados opostos do plano, ó. Esse aqui está acima do plano, aqui, ó, de simetria, acima. E este aqui está abaixo do plano de simetria, tá? Ele está em trans. Esse tem, então, já vamos marcar aqui, o 2, o 3. Vamos ver o 3. O 3, ele tem 3 duplas. Se a gente achar em uma delas, já é suficiente, tá? Precisa ser... Bom. Nesta primeira dupla aqui, já dá para ver que não vai ter isomeria geométrica. Porque aqui, este ligante, que é um CH3, é igual a este daqui. Então, já desconsidero. Então, agora eu vou ver esta dupla aqui, ó. Este carbono com este. Quais são os ligantes? Aqui eu tenho uma, duas, 3 ligações, então falta um hidrogênio. Então, os meus ligantes é este hidrogênio e tudo isso aqui que sobrou. Nesse lado tá ok. Agora vamos ver o outro lado. Quais são os ligantes? O CH3, que está aqui na pontinha, é um ligante. E isso aqui, né, é o outro ligante. São diferentes também. Então, o 3 vai ter isomeria geométrica. Tá? Este aqui também está em trans. Mas como está um pouquinho mais difícil de ver, eu não vou explicar muito não, tá? Esse aqui estava mais fácil porque eu tinha 2 hidrogênios aqui, né? Tá, a gente vai ver o 4. O 4 tem um ciclo, só que é uma dupla, ó. Então, aqui no ciclo não adianta continuar muito, por quê? Porque está aqui, né? A dupla no ciclo não adianta. Aqui é hidrogênio, hidrogênio, aqui é hidrogênio, hidrogênio, não dá, tá? Então, o que eu vou olhar agora? Aqui, ó. Essa dupla fora do ciclo, os ligantes. Este primeiro, um, dois, 3 ligações. Então, aqui tem um hidrogênio. Então, os meus ligantes são o hidrogênio e o outro é tudo isso aqui que sobrou. E aqui neste 1, 2, 3, um dos ligantes é o hidrogênio e o outro é esse grupo CH3. Tá?
Esse aqui tá mais fácil de ver que tá em trans, ó. Os hidrogênios estão em lados opostos do plano, tá vendo? Então, o 4 também tem. E o 5 não. Não, porque não tem dupla entre carbonos. E aqui, esse anel benzênico é um monte de dupla aqui, né? São 3 duplas alternadas. No ciclo, dupla, não adianta nem olhar, tá? Então, 2, 3 e 4. Gente, vai ter que treinar, tá? É uma coisa que vale a pena, porque sempre aparece para identificar se a molécula tem isômero geométrico, se ela tem isômero óptico, depois a gente vai ver também como identifica, e as funções orgânicas. E o mínimo de nomenclatura precisa saber. Quer ver, ó? Fale, alguém vai... Ô, professor, é porque eu tava confuso, né, confundindo a plana com a geométrica nesse quesito de, eu pensei que na geometria, né, tinha que ter, tipo, os mesmos grupos, mas tá, eu tô vendo que não é o mesmo grupo, tipo, ali tem uma dupla OH, C dupla O, e aí depois tem CH3, tipo, na número 4, Ah, entendi. Não, tudo não. diferente, então não precisa ser É, igual, tipo, 2 hidrogênio e 2 CH3, sabe? não. É que quando a gente traz o conceito, traz assim primeiro, ó, né? Aqui, CH3. Não, mas não, o que eu tenho que ver é aqui, tá? É que aqui é um composto Ah, bem pequenininho. Eu tenho que ver o lado esquerdo e o lado direito. O restante não importa. E daí você tem que abrir depois, né, para as outras possibilidades. Então, você vai ver, né, aqui eu mostrei, né, aqui é uma questão de vestibular, e ó, no Enem, o Enem também tem outras. Depois, semana que vem, eu trago uma outra para a gente ver também, tá? Ó, aqui é o seguinte, tem um contexto, e a gente vai ter que analisar, ele está falando de uma molécula aqui no texto, e a gente vai ter que ver qual é essa molécula. Então, ó, o citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Uma de suas aplicações na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois o seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Sua fórmula molecular é C10H16O. Com uma cadeia alifática. Aqui, gente, não vai fazer falta esse termo alifático, mas ele é do vocabulário da química orgânica, a gente já viu, tá? Cadeia alifática é a mesma coisa que cadeia aberta. Todas são abertas aqui, então, né? De 8 carbonos, 2 insaturações, daí tem que saber o que é insaturação, né? Insaturação é ligação dupla ou tripla. Nos carbonos 2 e 6, então a gente vai ter que saber numerar essa cadeia. 2 grupos metila, que é o grupo metil, a ramificação metil. Nos carbonos 3 e 7. E além disso, né, vai falar aqui que é o isômero trans o que mais contribui. Então, vamos por partes. Primeiro a gente vai excluir pela insaturação no carbono 2 e 6 e pelo grupo metil nos carbonos 3 e 7. Então, aqui o que o aluno tem que saber? Qual ponta vai ser o carbono 1, tá? Todos aqui têm a mesma função orgânica, C dupla O na ponta, todos são aldeídos. Então, o carbono 1, gente, sempre é o do grupo funcional. O mais próximo do grupo funcional. Então, se o aluno não souber numerar, já não deu, né? Agora, eu sei numerar. Daí o aluno vai numerar. Ele vai numerar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó, 8 carbonos, né, na cadeia alifática, que é aberta. Agora ele vai numerar a letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vai numerar a letra C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai numerar a letra D.
Todos vão dar 8 aqui, tá? Porque a pessoa não pode ficar tão feliz assim já de início. E vai numerar a letra I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, numerei. Agora a gente vai ver as insaturações, ó. Uma no 2 e outra no 6. Então, vamos ver agora isso. No composto 1, ó, aqui está a primeira insaturação, ela está no carbono 2, confere. E aqui está uma no carbono 6, confere. O B tem uma no 2, confere, e tem uma no 6. Entre o 6 e o 7 é o 6, né? O C tem uma no 2 e tem uma no 6. O D a gente vai eliminar já pode excluir, porque uma insaturação está no 2 e a outra está no 5. Entre o 5 e o 6, eu uso o número 5. Mesma coisa no E, ou seja, já deu para eliminar, que aqui está 2 e 5, duas, beleza? Já eliminei duas. Agora, ó, os grupos metil, no carbono 2 e 6. Não, 3 e 7, desculpa. Aqui, ó, 3 e 7. Bom, aqui o metil no carbono 3, ok. E aqui no 7, ok. A letra B, a gente já pode sacar fora, né? Porque aqui, ó, o meu grupo metil está no carbono 2 e 7. E tem que ser 3 e 7. Então, agora eu já posso chutar entre a A e a C, ou continuar, né? Porque a gente precisa continuar, né? Aqui também vai ser 3 e 7. Agora, o que é que falta para chegar na correta? Ver se entre a A e a C, qual está em trans. Então, gente, é assim que vai aparecer química orgânica no Enem. Essa não é a mais difícil, mas também não é a mais fácil, tá? Então, essa daqui é uma questão de nível médio. E cobra conceitos que não são tão difíceis assim, tá? É que precisa se acostumar. Vamos lá agora, então. Vamos ver se ela está em trans. Vamos procurar a dupla, né? Procurar a dupla. Isomeria geométrica, cis-trans está na dupla. Vamos lá, aqui, ó. Onde é o carbono da dupla, né? Onde está o meu plano de simetria? Ó, se a gente olhar essa primeira aqui, ó, entre o carbono 6 e o 7, não é. Por quê? Porque aqui eu tenho dois ligantes iguais, tá vendo? Que esse é um CH3, esse aqui também. Então, não é aqui a dupla que eu vou olhar. É essa daqui, ó. Entre o carbono 2 e 3. Vamos ver os ligantes. Ligantes do carbono 2. Um deles é hidrogênio, que não está representado. E o outro é isso aqui. Do carbono 3, um deles é um CH3 e o outro é isto daqui. Os ligantes de maior massa estão nos lados opostos. O meu plano de simetria está aqui. Ó, no carbono 3, qual é o de maior massa? É esse aqui que tem um monte de carbono. Ó. Quanto mais carbono tiver, mais pesado vai ser. Então, esse aqui é o de maior massa, ele está acima do plano. No carbono 2, qual é o de maior massa? O hidrogênio ou o C dupla O? Qual ligante é maior? O C dupla O? C dupla O, que está abaixo do plano. Então, essa é a resposta. Ele é mais pesado, assim, entre aspas, porque ele tem ligação Massa dupla? atômica. Carbono tem massa 12. Quando a gente fala de maior massa, é considerando a massa mesmo, tá? Hidrogênio tem massa 1. Tá. Quanto mais massa, quanto maior for o ligante, tá? Ele vai ter maior massa. Então, aqui, ligantes de maior massa estão em lados opostos do plano. Se a gente olhar o C está em cis, ó. Porque aqui eu tenho o hidrogênio e o grupo CH3 para baixo do plano, que são os de menor massa,
E os dois de maior massa estão acima do plano, tá? Então, esse daqui está em cis e esse daqui está em trans. Olha que coisa linda, gente. É a letra A, tá bom? Vamos parar por aqui hoje, senão vai traumatizar muito. Já Isso traumatizou, já. isso, gente, isso vale a pena estudar? Vale a pena? Tem função orgânica, né? E as isomerias, vale a pena. Essa aula é isso. Semana que vem a gente vai continuar, tá? No centro de mídias, vocês sabem que é básico. Então, hoje vai falar de isomeria geométrica nos hidrocarbonetos. Então, vai falar disso aqui, ó, do cis-but2-eno, do trans-but2-eno. Vai dar o conceito básico. Desse daqui também, né? Ó, por exemplo, esse aqui já é daí um exercício que também envolve só hidrocarbonetos, mas vai além, né? Então, aqui a ideia das aulas do Teams é a gente aprofundar um pouquinho. Por hoje é isso. Vamos revisitar este conteúdo em breve. 10 pessoas. Ainda achei que alguém tinha saído, mas entrou alguém. Ó, entrou o Luiz Renato. Certo, professor. Se vocês estudarem, vai dar certo. Vai. Tchau, boa semana. Tchau, professor. Boa semana para você. Muito Obrigado obrigado. pela Semana que presença. vem. Eu me empolgo, eu gosto de química. Tchau. Tchau, professor. Obrigada pela Tchau, aula. gente. Imagina. Para a gravação.